O título desta manhã é Igreja, lugar de decisão. Estamos vivendo nesses últimos tempos, nesses últimos dias em que a igreja ela não é mais importante. Estamos vivendo num tempo em que a igreja ela não é mais necessária nós irmos à igreja mais. Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão sendo pastoreadas em casa, pelo celular. As coisas estão sendo distorcidas por aí. Não preciso ir mais na igreja, é o discurso de muitos. A igreja hoje eu sou igreja. Eu faço parte da igreja, faço parte do corpo, mas não tem como você fazer parte do corpo sem estar na igreja. Não tem como eu ser igreja se eu não congregar na igreja. A igreja não existe outro lugar no mundo, e eu digo isso com toda certeza. Não existe outro lugar na face da terra, nos quatro cantos do mundo, mais importante, que mais ajuda a sociedade do que a igreja. A igreja é um lugar onde habita o nome de Jesus. A igreja vai muito mais além do que pensamos, do que imaginamos, a importância dela na sociedade. A Bíblia diz que existia um homem em Israel chamado Simeão. Esse homem, Deus deu uma promessa para ele, em que Deus falou para ele, através do Espírito Santo: você não vai morrer enquanto você não vê o Salvador do mundo. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu no 8º dia, para se cumprir a cultura judaica, para circuncisar o menino, o Espírito Santo, a Bíblia diz que estava sobre aquele homem. Mas eu me peguei perguntando por que o Espírito Santo estava sobre aquele homem, sendo que o Espírito Santo não tinha descido na igreja ainda, naquela época. Mas o Senhor me fez continuar lendo a vida desse homem, o porquê ele tinha o Espírito Santo, e detalha sobre ele: ele era justo, piedoso, longânimo, misericordioso, era aquele homem. Por isso o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo disse para ele: chegou o dia de você ver o Salvador do mundo. O Espírito Santo não moveu aquele homem para ir no monte. O Espírito Santo não moveu aquele homem para ir em qualquer outro lugar onde não é o templo. Eu imagino Simeão recebendo aquela palavra de Deus, e ele diz: eu vou ver hoje, então eu vou me preparar para ir no Monte das Oliveiras. Vou fazer aquela campanha de Daniel, 21 dias. Aí o Espírito Santo disse: não. Você quer ver Jesus, Simeão? Sim, eu quero. Vá para o templo. Quando ele chega no templo, ele vê um menino de 8 dias, na mão de Maria e na mão de José. Quando ele avista aquele menino, ele diz: é esse. Ele pega o menino no colo e diz: eu posso morrer em paz agora, pois eu vi a salvação do mundo. Estamos vivendo hoje uma hipocrisia de muitas pessoas, uma mentira pregada por aí dizendo que você não precisa mais vir ao culto. Você pode ser pastoreado em casa por pastores de YouTube, que na verdade eles querem o seu like, querem a sua grana, o seu dinheiro, a sua atenção. Se esquecem que os olhos de Jesus, os olhos de Deus, estão atentos a quem está na casa dele. Atento que eu me refiro não é alguém disperso às coisas, é atento. Atento que eu me refiro é como um leão que vai caçar uma presa. Assiste os vídeos dos leões, como eles caçam. Eles ficam com os olhos na presa ali.
Se possível, eu for 24 horas, estou olhando para ela, porque se ele se desviar, a presa vai embora, ele não come, ele morre de fome. Deus está com seus olhos atentos à casa dele. Quem veio adorar a ele, quem saiu do comodismo, quem saiu da preguiça. Mas hoje é fácil o que estão sendo pregado, é fácil o evangelho. É uma porta larga, quando na verdade nunca foi larga, sempre foi estreita e vai continuar estreita. As pessoas se dizem ser cheia de Espírito Santo, ser cheia de Deus, mas a hora que você vai olhar para a misericórdia que ela tem que ter com os outros, ela não tem. Ela não é piedoso como Simeão era, e muito menos justo como Simeão era. É cada um por si, filho, ó, tem problema nenhum. Esses dias eu estava indo para o trabalho, desci no ponto de ônibus, e quando eu cheguei lá, eu me deparei com um homem sentado, não no banco de ponto de ônibus, mas sentado no chão, fumando pedra. Estava sozinho. Eu falei, meu Deus. E eu fiquei olhando para ele, e ele olhou para mim, ô irmão, desculpe aqui, mas você me permite? Ele falou para mim, fica à vontade. Começamos a conversar. E quando eu ia falar algo para ele da parte do Senhor, o Espírito Santo, calma, não fale, deixa ele falar. Ele precisa se esvaziar. Ele começou a falar para mim da vida dele. Começou a falar para mim da vida dele. Eu falei, Senhor, o ônibus vai passar, eu não vou conseguir falar do Senhor para ele. De repente ele começa a falar da Bíblia para mim. Porque em Êxodo 20 está escrito isso, Jesus disse isso, e isso, e isso. Aí quando ele chegou em João 8, que ele disse, você lembra daquela mulher? O povo queria apedrejar ela, foi pega no adultério, conhecedor da palavra. Eu falei, então, aí Jesus estava escrevendo, ali no dedo. Quando eles foram apedrejá-la, levaram ela para Jesus, Jesus disse, quem não tem nenhum pecado, que atire sua primeira pedra. Aí eu disse, continue. Aí ele, não, o final não é tão importante. Eu falei, o mais importante é o que você precisa ouvir. Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. É o que Deus vai falar para você hoje, homem. Ele não vai decidir por você. E aquele dia, aquela mulher estava no templo, levaram ela para a igreja. Se você não quiser mudança na sua vida, você vai continuar sendo essa pessoa que você é. Aquele homem começou a chorar. Comecei a falar um pouco de Jesus para ele. O ônibus passou, eu fui embora do ônibus e eu comecei a chorar no ônibus. Falei, Senhor, é uma alma. Aí o Espírito Santo me disse, fique em paz, você falou de mim para ele. O que ele precisava ouvir, ele ouviu. Falei, Senhor, não deu tempo de eu orar para aquela vida. Fique em paz, o que ele tinha que ouvir, ele ouviu. Mas hoje as pessoas não dão valor na igreja. Passa em frente à igreja e diz, é mais uma placa. Como disse uma senhora que veio e falou para o pastor um dia aqui, eu estava ali ouvindo. Placa não salva ninguém. Pois é, mas você precisa estar dentro da placa, pelo menos. Você precisa estar no templo, pelo menos. No verso 25, mesmo, na segunda parte. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Estamos fazendo isso? Não. A gente vem para a igreja hoje achando que Jesus é o nosso psicólogo. Achando que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de todo louvor, de toda glória, pegou algo de uma essência de Moisés. O povo olha para Jesus e olha que está olhando para Moisés, psicólogo, que fica cuidando das picuinhas do povo.
Jesus não é Moisés, Jesus não é psicólogo. Ele quer que você venha aqui e adore, independente da sua situação. Que você o busca verdadeiramente, em espírito e em verdade. O povo olhava para Moisés e não via um profeta verdadeiro, via um psicólogo. Imagina Moisés querendo descansar um pouco de todos os milagres que ele realizou através da mão de Deus na vida dele. O povo viu tudo aquilo, não foi omitido a eles, eles viram. Aí alguém bate na porta de Moisés: Moisés, cara, eu tenho uma irmã lá, eu comprei uma beliche, ela quer dormir em cima, eu quero dormir em cima. Aí Moisés coça a cabeça: tem que resolver isso aí também? E Jesus não é psicólogo de ninguém. Jesus, Ele quer que venhamos à igreja e busquemos de todo o coração. Pastor, mas você não sabe a minha situação. Você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe o que eu tenho sofrido, mas Jesus espera um movimento ou uma atitude sua diferente no culto, para Ele poder falar com você. A Bíblia diz que Jesus, Ele foi em uma casa de um fariseu, um culto caseiro, falando de hoje. E Ele chega nessa casa, está tudo preparado, a mesa, Ele se debruça na mesa e começa a comer em silêncio. De repente, todos ali no automático do culto, fazendo tudo automático, e Jesus em silêncio, observando aquelas pessoas, até que a Bíblia diz que vem uma pecadora até Jesus. Ela ouviu falar que Jesus estava nessa casa. Ela chega e entra por debaixo da mesa. Uns textos dizem que atrás dos pés de Jesus e começa a chorar em seus pés. E começa a enxugar as suas lágrimas com o seu cabelo nos pés de Jesus. E pega um perfume caríssimo e derrama sobre a cabeça dele. E Jesus em silêncio. Só foi alguém fazer uma atitude diferente que Jesus falou. Por causa de um pensamento hipócrita e mentiroso de um fariseu. E a história todo mundo conhece, que ele disse para Simão: não é Pedro, é um outro Simão, fariseu. Ou seja, Jesus, Ele quer que venhamos à casa dEle, importantemente, com temor, reverência. Não que venhamos, vai ser mais um culto e vai acabar o culto daqui a pouco mesmo, e automático. Não, está errado. Aprendemos errado. Pastor hoje começou a falar de igreja, e confirma a mensagem. Mais uma vez, coincidentemente. Encorajamos uns aos outros? Não, viemos aqui e achamos que o pastor é o psicólogo e Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Vim tratar dos meus problemas, vim tratar dos meus fracassos, e está errado. Você veio para adorar a Deus, adorar a Jesus, é Ele que é digno. Pastor, mas a igreja não é tão importante assim. A igreja, ela é simples, algo que foi construído pela mão de homens. Um menino de 12 anos, uma criança, pré-adolescente, se perdeu do pai e da mãe, estou falando de Jesus. Durante 2 dias, o pai e a mãe procurando aquele menino e não achavam. Até que um dia ela volta para a sua cidade, entra num templo, e Jesus com 12 anos no templo. Jesus não foi lá com 12 anos no monte, quem estava buscando Ele no monte, no meio do pasto. Templo é lugar de se decidir o que você quer da sua vida, para onde você vai depois daqui. O que você quer nessa vida e o que você quer depois que você morrer. Você não vai ouvir palavra de fé no mundo. Você pode ouvir esperança, mas fé não.
Aí nós, carnal, e queremos repreender o diabo, achando que é o diabo cegando essas pessoas. E não é. A Bíblia diz que Jesus, depois que ele prega com os seus discípulos, a palavra do semeador, a parábola, ele diz aos seus discípulos: a vocês são dado a revelação do reino, a interpretação, o que eu estou dizendo para vocês. A eles eu os permito eles olharem, mas não enxergam. Eu permito eles ouvir, mas não entendem. Ou seja, não é o diabo que está fazendo isso com essas pessoas, é o próprio Jesus. Hipócritas, mentirosos, Deus tira isso mesmo deles. Essas pessoas que vêm para a igreja, sugam a igreja, sugam o pastor da igreja, é abençoado, Deus levanta, vão embora, não se lembra mais. Isso não é de hoje, já vem de muito tempo. O próprio mestre, Jesus, passou por isso. Ele estava chegando em certa cidade, da divisa, se não me falha a memória, Galileia com Samaria. A Bíblia diz que ele avista 10 leprosos. Escute. Ao vê-los, Jesus viu aqueles homens, aqueles 10 leprosos, em uma certa distância. Ele diz: mestre, tem misericórdia de nós. Nesse texto acaba com essa falação de muitos que o meu negócio é com Jesus. Ao ver eles, Jesus olhou para eles e diz: vai até o sacerdote de vocês, por favor. Mas é o Senhor que tem que me curar. Vai lá para a igreja de vocês, por favor. Eu dei autoridade aos homens e eu respeito a autoridade que eu dei para eles. A Bíblia diz que aqueles homens foram aos sacerdotes, foram curados. Dos 10, um voltou para agradecer Jesus. Os outros 9 foram embora. Essas pessoas não é de hoje, são leprosos, vivem na mentira e se diz ser cheia de Deus. Não consegue agradecer o básico. Não consegue agradecer um pequeno milagre de 1% na vida. Como vai agradecer os outros 99% que Deus fez? Deus não faz. Na verdade são samaritanos, são fariseus, hipócritas, leprosos, que não conseguem olhar para o homem de Deus e ver a autoridade do homem de Deus. A maioria das pessoas que não conseguem, que se diz cristãos, que não obedecem ao pastor, à autoridade, são aqueles que mais vai para o monte. Aqueles que moram em monte e se diz ser espiritual. Eu não sei que espírito enche essas pessoas que ela não consegue respeitar a autoridade, que a Bíblia diz: sujeitai-vos aos seus pastores. Quando Jesus disse aos leprosos: vai até o sacerdote, ei, não foi Paulo que disse para Timóteo, com toda a reverência que eu tenho a Paulo. Não foi Paulo que disse isso para Tito. Não foi Paulo discutindo com Pedro, não foi. Foi Jesus que disse: vai aos sacerdotes. Você tem igreja, Jesus viu eles, viu a situação deles. Vocês têm igreja para ir, não tem? Então vai até o seu sacerdote, filho. O negócio é com Jesus, para. Vai sujeitar o seu pastor, a autoridade. Aí pega aquelas mulheres do reteté: como ousa falar assim com a mulher de Deus? Aí vai lá no monte, pedir a cassação do pastor. Derruba ele, Jesus. Aí Jesus olha: rapaz, eu ungi aquele homem. Eu louvo a Deus por esta casa. Mais uma vez eu digo, e volto a dizer, as pessoas que saem não agradecem ao homem, a Jesus. Já não é de hoje, vem de muito tempo.
E não vamos encontrar só esse texto que Jesus disse, vai aos seus sacerdotes, em muitos outros textos de mentirosos que saíram em tal lugar e não voltaram para agradecer. A dor dele não saiu. Vai para mim, Douglas, por favor, em 2 Samuel, verso 12, capítulo 12, verso 20, por favor. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Ali está falando da história de Davi um pouco. Depois que ele comete adultério, depois que Betseba engravida, Natã o repreende e diz que a criança vai morrer. A criança nasce e começa a ficar enferma. A Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, foi para o seu aposento, foi para a sua casa. Durante 7 dias ele jejuou, humilhação ao Senhor, pedindo que o Senhor tinha misericórdia da vida da criança, para não matasse a criança. 7 dias na casa dele orando. Deus não falou com ele, Deus não respondeu ele. Quando ele escuta alguém conversando com o outro do seu exército, dos seus empregados, e ele escuta e diz: a criança morreu. É, Davi, a criança morreu. A Bíblia diz que ele se levantou do chão, lavou-se, ou seja, ele não foi para o santuário de qualquer jeito. Perfumou-se, trocou de roupa, ou seja, a roupa que ele estava cheia de pó, ele não pôde. Eu não posso entrar na sua presença sujo, tem que me limpar primeiro. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Ou seja, na igreja, no templo, no santuário, Deus livrou ele, Deus tirou a culpa dele. Consequência veio, mas Deus pôde ver nele algo sincero, na sua adoração. E que ele diz em um Salmos, não me lembro qual agora: uma coisa peço ao Senhor e a procuro. Davi não procurava estar na igreja só quando estava tudo bem. Na maior dor da vida dele, ele foi para o templo adorar a Deus. Depois que ele foi para o templo, alimentar o seu espírito primeiro, voltar, sou rei. Isso não pode me parar. Depois, ele pede uma refeição para alimentar a sua carne. Ou seja, o espírito primeiro tem que ser alimentado, depois a carne. Igreja é lugar de se alimentar espírito, o seu espírito, com letra minúscula. Igreja não é lugar de você vir no automático e ir embora. O que foi pregado hoje, pastor? Foi mistério. Mistério, irmão, o que foi pregado? O que você vai levar para a sua vida com isso, com a pregação? Mas hoje é os karatê no culto. Camarada bate a cabeça lá em cima, volta, nada contra, aí vai embora. Irmão, o que foi pregado hoje? Rapaz, senti uma presença. Tá, mas o que foi ministrado? Palavra. Você alimentou o seu espírito? O que a palavra te edificou na sua vida? O que você vai colocar em prática lá fora? Na última parte de Hebreus 10, verso 25. E enviou, Hebreus 10, 25, que lemos. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esses dias o pastor Mauro disse algo que, irmão, mexeu comigo de tal maneira que eu como até hoje isso. Ele fez uma pergunta para a igreja: o inferno foi feito só para os ímpios?
Senhor me fez ir no livro de Lucas. Quem não conhece a história, Rico e Lázaro. A Bíblia diz que havia um homem muito rico na sua casa. Estou terminando. Tinha grana. O cara tinha tudo. Mas na porta da casa dele, Lázaro, enfermo, doente. Nenhum momento ele ajudou aquele homem. A Bíblia diz que ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão. O rico, para o inferno. A Bíblia diz que aquele homem rico, eu fiquei olhando, imaginando aquele texto, meditando nele, e meditando no que o Senhor fez a pergunta. Aquele homem olha e diz: pai Abraão. Pai? Será que aquele homem era filho? Chamar Abraão de pai? Conhecedor? Eu falei, chamar de pai todo mundo chama, pô. Às vezes a gente tem que considerar com alguém, chama a pessoa de pai, pô. Eu continuei nele no texto. Aí ele diz: pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o seu dedo e me dá um pouquinho de água, porque eu estou sofrendo muito aqui. Aí Abraão diz: filho. Ou seja, ele era filho. Estava no inferno. Então, sem sombra de dúvidas, o inferno não é só feito para ímpios. É para os cristãos também, que negligenciam a palavra de Deus, que não obedecem a palavra de Deus, que não cumprem as escrituras de Deus. Aí o texto vai continuar e dizer: você teve uma vida boa aí, você não ajudou ninguém. Agora ele está aqui com a sua recompensa, e você está aí. Entre nós, filho, há um grande abismo, em que as pessoas daí não conseguem vir para cá, e as pessoas que estão aqui não conseguem ir para aí. Ou seja, as pessoas que estão aqui, tem pessoas que estão no leito de Abraão, falando espiritualmente, e ainda quer ir lá para o inferno ver como que é lá. Abraão diz para ele ali naquele texto: filho, há um abismo. Tem pessoas que estão aí, esse abismo é para isso mesmo, para não conseguir passar para cá. Mas as pessoas que estão aqui, o abismo também é para que eu não deixe elas ir para aí. Tem pessoas que vê tanto milagre de Deus e acaba achando isso normal, ao ponto de querer se afundar na lama. São as pessoas no deserto. Viu Moisés fazer um monte de milagre, viu o mar se abrir, viu as pragas, viu durante 40 anos cair do céu para eles. Viu Moisés tocar numa pedra e sair água da pedra. E mesmo assim olhava para aquele homem e via: resolve meu problema, por favor. Igreja é muito mais que imaginamos. Igreja vai muito mais além do que pensamos. Se alguém vir com um discurso para você, que é da Reina de Jesus, dizendo: você pode ser pastoreado aqui, esse pastor é uma bênção do YouTube, fica na sua casa, você bate um pratão de comida e assiste ele. Sai do seu comodismo, vem para o templo. Davi procurou ir para o templo do Senhor não só quando estava tudo bem. Na sua maior angústia, na sua maior perda e fracasso, ele resolveu adorar ao Senhor. E o Senhor o curou através do templo, na sua adoração, na igreja, não em outro lugar.